Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez no meu canal. Ontem, dia 31/5 de 2020, aconteceu as manifestações em todo o território brasileiro. E o que me preocupa são essas manifestações. O que me preocupa é uma palavra que ficou na minha mente de uma entrevista que o professor Olavo de Carvalho concedeu à BBC News Brasil. Ele disse que o presidente, antes dele tomar qualquer medida, iniciativa de projetos, de reformas, após a sua posse como presidente da República, que a sua primeira prioridade era retomar o poder para suas mãos. E o professor disse que não basta tão somente ter o cargo de presidente. Isso não quer dizer necessariamente que o presidente Jair Bolsonaro tem o poder nas mãos. Isso é claro, é inquestionável. A prova está aí, nos nossos olhos, todos os dias. Os projetos, as propostas, os vetos derrubados pela Câmara dos Deputados, pela Câmara dos Senadores, Senado Federal, o STF dando autoridade aos governadores, o presidente se humilhando, praticamente batendo continência, saindo da sua residência oficial em Brasília, indo a pé até o Supremo Tribunal Federal, implorar, pedir. Isso é uma vergonha, isso mostra que realmente ele não tem o poder para conduzir e dirigir a nação brasileira. Então, aonde se encontra este poder? Se encontra na mão do STF, dos comunistas, dos funcionários petistas, comunistas, que se encontra ainda em vários ministérios, dentro do parlamento, dentro do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, a mídia massacrando dia e noite o presidente, para ver se encontra alguma coisa, e não vai parar. A mídia não vai parar. Os jornais impressos, os seus ex-amigos, né, que é a Joyce Hasselmann, Lobão, Alexandre Frota, que outrora, né, se ajoelhavam diante do presidente Jair Bolsonaro e também do professor Olavo de Carvalho. Hoje são os traidores. Estão indo totalmente contra, são contra todos os atos do presidente Jair Bolsonaro. Então, é claro, é nítido, por mais que o presidente ele tenha boa vontade, está se esforçando, mas não vai conseguir. E o que o professor Olavo de Carvalho disse é exatamente o que eu estou aqui refrisando e dizendo. Ele precisa urgentemente tirar o poder da mão ou das mãos desses comunistas, desses corruptos, e trazer para as suas mãos, para que ele possa governar. Mas ele fez ao contrário. Ele deu prioridade, assim quando ele assumiu, tomou posse na presidência, ele fez ao contrário. Ele já mandou os projetos de reformas para a Câmara dos Deputados, enfim. Eu vou rodar o vídeo aqui da manifestação de ontem, né? E o que me preocupa também é que a população brasileira, na sua esmagadora maioria, não sabe o que está fazendo, pedindo. Muitos vão para a rua para fazer baderna, outros são vândalos, outros realmente estão indo com a consciência, né? Mas boa parte dos brasileiros estão indo para a rua pedir intervenção militar para que as Forças Armadas feche o STF e tome o poder nas suas mãos, como se fosse assim uma coisa simples, né? Como se fosse uma coisa simples. Aí eu pergunto para vocês, qual ou quais os projetos que as Forças Armadas têm hoje nas mãos para eles conduzirem o Brasil, se caso eles interferir, entrar com a intervenção militar? Nenhuma, isso é claro. Isso é claro, é nítido, e o povo está pedindo interferência militar, intervenção militar, melhor dizendo.
pedindo o fechamento do STF. E muitos nem sabem o que estão pedindo. A bancada evangélica, então, piorou. Boa parte são aproveitadores que se encostaram no presidente só para fazer uma média, para crescer mais ainda, ministerialmente. E por aí vai. É uma farsa terrível. E o que me preocupa também é que a população gosta. Eu pergunto, o que o Bolsonaro até neste momento fez, né? Por mais que ele tentou, o que ele fez, o que foi aprovado até agora de algo sério, né? Quando eu falo sério, eu falo algo profundo, no cerne da questão, que vai mexer com o Brasil, com a estrutura do país. Nada, por mais que ele queira. O poder não está na mão do presidente e o Bolsonaro, ele sabe disso, eu creio que ele sabe. Por quê? Ontem ele viajou, deu um passeio de helicóptero em cima da manifestação, andou de cavalo, depois desceu numa lanchonete, tomou um café, fez um lanche e o povo adora, o povo vai a delírio com isso, e isso é perigoso. Isso é perigoso. Da noite para o dia, ou daqui a alguns dias, meses, eu não sei, ou até antes do término do mandato do presidente, essa situação pode inverter completamente para o presidente Bolsonaro. Até quando o Bolsonaro vai ficar como se estivesse em cima de um palanque, na sua campanha eleitoral como deputado, né? Para presidente da República? É o que está acontecendo. E o povo brasileiro vai ao delírio. Mito. E anda de cavalo. Depois dá um passeio em cima da manifestação em Brasília com um helicóptero. Depois entra dentro de uma lanchonete. É a estratégia que o Bolsonaro tem. É a única estratégia que, na minha opinião, que o Bolsonaro ele continua inúmeras vezes repetindo essa estratégia de entrar em lanchonete, de andar de cavalo, de tirar selfie com a população, só que vai chegar uma hora que isso pode inverter completamente para o presidente, se ele não agir, como disse o professor Olavo de Carvalho, amarrar as mãos do STF, amarrar as mãos desses comunistas corruptos e tirar o poder mesmo das mãos do STF, dos comunistas, dos corruptos, e trazer para ele. Para aí sim ele começar a reinar, a presidir o país de verdade, e não ficar em cima de um cavalo, não ficar em cima sobrevoando de helicóptero, tomando café. É só vocês verem e analisar inúmeros vídeos que tem na internet, no Google. É a única técnica que o Bolsonaro tem, e ele sabe que isso atrai a multidão. A multidão fica louca, fica ao delírio. Mas isso é preocupante. O que o Bolsonaro até agora fez para a nação brasileira? Essa é a minha pergunta. E a outra coisa que me preocupa é que a mídia, né, a mídia suja, a mídia, né, que muitas das vezes, ou na esmagadora maioria das vezes, desinforma a população. E tanto a Globo, outras emissoras, passa dia e noite massacrando o presidente, e a mídia não vai parar até derrubar o presidente. E isso, na minha opinião, não está longe de acontecer. Claro que o presidente da República está perdido, ele não tem o poder nas mãos. Quanto mais as Forças Armadas, que o professor Olavo de Carvalho já falou em várias vezes, inúmeras vezes, que os generais bateram continência para os comunistas, para os ministros do STF, e hoje estão ali beijando os pés dos ministros, os ministros do STF, e não vão fazer nada às Forças Armadas. Essa é a minha opinião. Eu vou rodar um trecho aqui para vocês acompanhar o vídeo das manifestações. Acompanha aí. De manhã, mais manifestação pró-governo, que tem se repetido aos domingos. O ato começou com uma carreata às 10 da manhã. Simpatizantes do presidente empunhavam faixas com críticas ao Supremo, dizendo:
STF refúgio de corruptos e cartazes antidemocráticos pedindo intervenção militar. Uma faixa dizia: Forças Armadas, fechem o Congresso e o STF já. Os manifestantes... A realidade está aí, ó. Forças Armadas, fecha o STF. Como se as Forças Armadas, os próprios generais, obedecem o STF. Por quê? Porque eles, outrora, anos e anos atrás, né, beijaram, bateram continência para toda essa cambada aí, esses ministros comunistas, e hoje devem favor. Então o povo brasileiro está iludido e achando que as Forças Armadas vão intervir em alguma coisa. Vamos acompanhar novamente. Os manifestantes seguiram pela esplanada dos ministérios até chegar à Praça dos Três Poderes e pararam em frente ao Palácio do Planalto. Pouco antes do meio-dia, o presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada de helicóptero, sobrevoou a praça e do alto acenou para os apoiadores. A aeronave pousou e o presidente foi ao encontro dos manifestantes. Preste atenção que o povo vai a delírio e o Bolsonaro sabe que isso dá ibope, que isso aumenta, né, a sua vida presidencial e também para a sua futura campanha em 2022. Ele sabe, o povo muitas das vezes é bobo, sabe que o povo vai a delírio com isso, né? Se ajuntar perante as massas, andar de helicóptero como sobrevoou ali, né, passeou, depois parou na lanchonete, o povo vai a delírio com isso, mas a preocupação é que isso pode acabar. Né? Essa estratégia que o Bolsonaro tem, né, e a mídia, a imprensa mostra quase todos os dias, só que pode chegar uma hora que não possa mais funcionar essa estratégia do Bolsonaro. E aí as coisas vão ficar ruim, mais ruim ainda para o destino da nação. Porque o presidente ele não pode ser um boneco que vai para um lado e para o outro. Como diz aí o finado Dr. Enéas Carneiro, o presidente tem que ser um presidente de verdade, tem que presidir, comandar. Que não é o caso do Bolsonaro, porque o poder não está na mão dele. Bolsonaro caminhou cerca de 20 minutos acenando para as pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes. Tudo foi transmitido pelas redes sociais. No fim, o presidente pediu para montar em um dos cavalos da Polícia Militar. O presidente não usava máscara, contrariando as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Vejam que a mídia, né, a mídia já atacando o presidente. E vai continuar atacando. A mídia não vai sossegar. Os jornais impressos, a grande mídia, a Rede Globo, enfim, SBT, Record, enfim, Bandeirante, enfim, não irão sossegar até derrubar o presidente de uma vez e lançar a população contra ele. E isso pode acontecer daqui uns dias, daqui uns meses. Não, o presidente não está a escape. Os mesmos 57 milhões que elegeram o Bolsonaro podem, daqui uns dias, alguns meses, se voltar contra ele. E essa estratégia que ele tem de ficar andando de cavalo, parar em lanchonetes e ficar no meio do povo, porque ele sabe que o povo vai a delírio, o povo gosta, o povo vai para a rua. Né? O povo grita mito, mito, mas aí eu pergunto, isso vai resolver? Isso resolve? Isso vai melhorar a situação do país? Não. O presidente não tem amigos. A maioria são inimigos mesmo, que querem a sua cabeça, e a prova está clara. E que daqui a algum tempo, alguns meses, podem aparecer ainda, né, mais e mais traidores, que aparentemente, entre aspas, estão do seu lado, mas daqui a um pouco, quando a corda começar a estourar, a pocar, podem aparecer mais traidores, como Joyce Hasselman, Lobão, Alexandre Frota,
e outros tantos. Então, infelizmente, nós estamos numa corda bamba, numa situação dificílima no país, no Brasil. Então é esse vídeo que eu queria fazer para vocês, compartilhar, né, a minha opinião. Você não é obrigado a deixar o like, se inscrever. Essa é a minha opinião diante do cenário caótico que o país vive. O presidente precisa acordar e abrir os olhos e retomar o poder que foi tirado da presidência. Não basta ter só um cargo. Cargo não significa nada. Precisa ter o poder nas mãos para mandar, comandar, coisa que ele não tem. E essa fala não é minha, essa fala é do professor Olavo de Carvalho. Que Deus nos abençoe, abençoe a nossa nação, Brasil, e até o próximo vídeo.